Quem nunca passou pelo adultério, nunca teve o coração ferido devido a uma traição, o primeiro pensamento que pode se haver é que Deus trará justiça ao ocorrido. De fato, Deus fará justiça. O verso que lemos hoje, ele não mente a respeito disso. Mas o que acontece no coração, na mente de quem é traído é algo totalmente diferente do que muitos imaginam. Esse vídeo ele vai ser muito importante para quem porventura traiu e hoje está buscando restaurar o seu casamento, mas não sabe o que está acontecendo na cabeça do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa. E esse vídeo também vai ser importante para quem foi traído e talvez está buscando entender o que está acontecendo. Nós temos falado ao longo do Manual do Casamento da importância de você conhecer os preceitos que a Bíblia traz a respeito do casamento e da importância de você se conhecer. Saber o que você precisa fazer, o que você precisa cumprir, o que esse negócio de casamento exige de você. Então você ter ciência do que está acontecendo contigo é muito importante. E como eu disse, se porventura você traiu e quer entender o que está acontecendo com o seu esposo ou com a sua esposa, esse vídeo também vai te ajudar. Quando existe uma traição, a primeira coisa que a gente precisa entender, biblicamente falando, é que existe uma ruptura de uma aliança, de um compromisso. Essa ruptura ela é muito mais física, emocional, do que espiritual. Uma vez que Deus deixa bem claro que espiritualmente acaba não havendo tal ruptura. Acaba sendo relevado, digamos assim, pela misericórdia de Deus e pela sua capacidade de restaurar essa aliança. Mas fisicamente, psicologicamente e emocionalmente, essa ruptura ela é muito drástica. Por que eu digo muito drástica? E por que eu trouxe esses elementos? Fisicamente, a pessoa traída ela vai sentir uma enorme dificuldade de se aproximar, de tocar a pele, de beijar essa pessoa, de ter relações sexuais, de ter qualquer tipo de intimidade. Fisicamente, os corpos agora começam a se opor um ao outro. Psicologicamente, a pessoa traída ela começa a se sentir inferior, a sua autoestima baixa, toda aquela credibilidade, aquela confiança que existia, por um momento ela vai deixar de existir e o seu cônjuge agora vai se transformar num estranho. Uma pessoa que o traído vai olhar e pensar assim, eu não conheço essa pessoa. Lhe confiei minha vida, minhas intimidades e eu não conheço essa pessoa. E emocionalmente, porque o sentimento de traição, de abandono, de assassinato praticamente, vai ser muito forte. Então, a traição, quando a Bíblia alerta, que aquele que adultera destrói a sua alma, mais do que isso, destrói a alma do seu cônjuge também. E diante de todo esse estrago que foi causado por causa do adultério, o cônjuge traído agora ele vai passar por algumas etapas. Essas etapas eu quero dizer para você que hoje eu tenho tal concepção porque eu converso com os casais, eu faço pesquisa com os casais que estão no Manual do Casamento. Então eu já constatei que existem essas etapas. A ciência me dá amparo a isso, porque a psicologia e outras ciências também já constataram que existe essas fases do sentimento daquele que foi traído. Que fases são essas? Eu vou falar de cada uma delas, você vai poder identificar se você ou seu cônjuge estão em alguma dessas fases. E eu vou dizer o que você vai fazer nesse momento, tá bom? A primeira fase daquele que está traído passa é a negação. A negação é aquela fase de não acreditar. É a fase em que a pessoa ainda não está assimilando o que aconteceu. Ela não está conseguindo acreditar que você ou seu cônjuge foi capaz de trair uma relação de anos, que foi capaz de se deitar com outra pessoa, de ter intimidades com outra pessoa. E diante desse processo de negação, a pessoa ela sente uma fragilidade enorme, É uma dor, uma depressão profunda. Na fase da negação, muitas pessoas tendem a tentar um suicídio
ou até mesmo tentar contra a vida da outra pessoa. Mas a vida da outra pessoa, essa etapa é a seguinte, é mais contra si mesmo. Então o que acontece? Quando a pessoa está na fase da negação, você precisa entender o seguinte, que praticamente não há nada que possa ser feito. Quando eu digo que não há nada que possa ser feito, é porque a pessoa ela ainda vai passar pelas outras etapas. A traição não é um erro, um pecado que você comete, que você consegue restaurá-lo tão rapidamente. O tempo vai ter que ser administrado para que essa restauração ocorra. O foco que a pessoa tem de conquistar o perdão, de resolver essa situação, ela tem que ser o mesmo foco de hoje até daqui 30, 50 anos. A pessoa que foi traída, por vezes vai conversar com quem traiu e vai precisar ouvir o porquê, o que aconteceu. E toda vez que essa conversa vier à tona, a pessoa traída ela vai formando na sua cabeça uma concepção. Se a partir do momento, numa dessas conversas, a pessoa que traiu lidar com um sentimento mais áspero, usar palavras diferentes do que já foi usado outras vezes, ou talvez se negar a falar, pode ser que todo o processo que já passou volte novamente. Então, entenda que quando existe um arrependimento, existe a intenção de se restaurar, a pessoa que traiu vai ter que ter muita paciência para lidar com a pessoa traída, tá? E quando eu digo que não há nada que possa ser feito, eu quero corrigir. Na verdade, diante de uma traição e de uma busca pela restauração, deve ser feita aquelas 3 etapas que eu já disse inúmeras vezes: o arrependimento, a confissão e o pedido de perdão e o abandono. O abandono nada mais é do que a pessoa entender o que levou ela a trair, ao adultério, e mudar a sua vida para que isso nunca mais aconteça. É a pessoa ir e não pecar mais, é a pessoa se desviar do mal, tá? Então quando eu digo que nada pode ser feito, é questão de técnica, de conversa, de psicologia. Nesse momento você começa a mudar a sua vida, tão somente, e você aguarda. Você aguarda porque vai vir a segunda fase. A segunda fase é a da raiva. Agora a pessoa já superou a negação e agora ela vive a raiva. Como pôde? A raiva ela é perigosa. Porque dependendo do temperamento da pessoa, na raiva, ela tenta contra a vida de quem traiu. Na raiva, se a pessoa também estiver desestabilizada e for propensa ao adultério, a pessoa acha como uma das formas de superar a traição, trair também. É a traição pela raiva, é o adultério na raiva, como se fosse vingança. E nesse momento da raiva, quem está passando por isso deve buscar se acalmar. Deve buscar olhar para o seu corpo e entender que os seus hormônios têm que estar controlados todos os dias. Maracujá não pode faltar em casa nessa época, sabe? Para a pessoa realmente viver calma. E entender a mente da pessoa que está na fase da raiva, ela precisa entender que vai passar, tá? A raiva hoje, ela só poderá vir a agravar a situação. Sabe por quê? Na raiva, a pessoa traída ela vai estar mais propensa a discutir, a ignorar, a esnobar a outra pessoa, a humilhar se a pessoa voltou e já está pedindo perdão. A raiva é terrível. E quem foi traído, está passando pelo momento da raiva, precisa entender que tudo que você faz, ainda que seja justificado pela raiva ou pelo adultério, vai trazer consequências. Todas as palavras que você diz agora, você vai prestar conta dela mais para frente, porque vai passar a fase da raiva. E você ainda vai lidar com um esposo ou uma esposa que você vai ter que contornar algumas coisas que você disse nesse momento da raiva. Eu estou falando em dizer e fazer, porque na fase da raiva as pessoas também querem fazer coisas. E olha, não convém. Se é você que está passando por isso, segura a onda. Pensa. Eu recomendo a você, pense 1 dia, 2 dias, 3 dias. Qualquer pensamento que seja movido pela raiva não vai produzir bons frutos. Se você foi traído, se você traiu e o seu cônjuge está passando no momento da raiva, agora é a hora de você ser humilde, de você ser manso e entender que é uma consequência dos atos que você teve.
Independente de quem teve culpa ou de onde veio a causa do adultério, agora é o momento em que precisa haver compreensão, tá? Tome cuidado, porque muitas das vezes na fase da raiva, a pessoa manda a outra embora, um cônjuge propõe ir embora e a fase da raiva corre a colocar tudo a perder. A terceira fase chama-se negociação. Nessa terceira fase, o cônjuge traído ele começa a buscar meios psicológicos para aceitar essa insistência no relacionamento. A restauração, na verdade. Nessa terceira fase, o cônjuge traído ele começa a pensar nos filhos, começa a pensar na história, começa a pensar no futuro, começa a pensar o que pode ser feito de diferente. Nessa fase, é muito natural haver muito diálogo. E a pessoa, ela mais ou menos coloca o seu sentimento de lado e tenta trazer um pouquinho de racionalidade para toda a situação. Se nós tivermos a negação e a raiva que ignora a racionalidade, essa terceira fase da negociação, ela já traz a racionalidade um pouco à tona. Muita gente que procura um manual do casamento, que hoje está fazendo o manual do casamento, está justamente na terceira fase, ou a partir da terceira fase. Geralmente, quando a pessoa está na negação e na raiva, ela não quer saber de ajuda, ela não quer saber de procurar ninguém, ela acha que ela consegue resolver os problemas por si. Na fase da negociação, não. Aqui agora começa a ter uma racionalidade. E olha, entenda, a racionalidade dessa fase ainda não está botando as coisas no lugar, mas já deveria começar, tá? A racionalidade é o momento do diálogo, da conversa e de realmente ajustar pontos. A quarta fase, ela ignora a racionalidade. Se nós estávamos numa montanha russa e subindo para a racionalidade, a quarta fase ela despenca. É a fase da depressão. Agora a tristeza profunda toma conta, a dor toma conta. Há dias que o coração parece que vai sair pela boca e não há muito o que ser feito. Talvez, se o seu cônjuge já superou em partes o que aconteceu, o carinho, a atenção, sabe, demonstrar que você está ali no intuito de resolver, de se mostrar presente, de superar aquilo é o mais importante nessa fase, tá? A fase da depressão. E não adianta você culpar o seu cônjuge por ele estar passando por isso ou ela estar passando por isso. É uma fase necessária para que chegue então na quinta e última fase, que é a da aceitação. A fase da aceitação ela tem alguns perigos nela. Na fase da aceitação, a pessoa entende que o que aconteceu teve as causas, a pessoa entende que é necessário sim mudanças, a pessoa entende que se faz necessário sim perdoar, restaurar o casamento e lutar por uma história incrível pela frente. Mas existe um perigo na fase da aceitação do cônjuge traído se sentir culpado e viver o resto da sua vida com um sentimento de inferioridade diante do cônjuge que traiu. Então, nessa fase da aceitação, se você é o cônjuge traído, você precisa colocar na sua cabeça que agora é hora de você lutar para restaurar seu casamento. Você tem uma concepção um pouco melhor de tudo que aconteceu, porque você sentiu a dor, você conseguiu enxergar aonde foi que o seu cônjuge que estava cego tropeçou. Então, em você está a solução para se resolver todos os problemas, tá? É justamente em você, no cônjuge traído. Se você foi quem traiu, nessa fase, quando o seu cônjuge chegar nessa fase, é muito importante que você o escute. Tente entender o que ele sentiu, ou ela sentiu, né? Tente entender a percepção de que ela está trazendo de como o relacionamento de vocês podem ficar melhor e que ele ou ela possa se sentir mais à vontade. E é muito importante que nessa fase, todo esse processo do arrependimento, da confissão e perdão e da mudança de postura já tenha ocorrido. Porque da aceitação agora, a vida entra numa naturalidade. O cônjuge só vai se firmar nessa fase e sair dela na hora que sentir a segurança, a certeza de que agora o relacionamento já está restabelecido. Tá bom? Uma coisa que acontece, um fenômeno que acontece quando não se conclui essa fase da aceitação é o ciclo se repetir. Porque quando chega na fase da aceitação e o processo não se restaurou, aí volta uma negação, volta a raiva, volta a negociação, volta a depressão,
para ir para aceitação de novo. O grande problema é que quando esse ciclo se repete, tende a cada fase ficar mais intensa. A raiva se torna maior, o período da negociação se torna maior, a depressão se torna maior. Tá me entendendo? Tenha isso em mente, tenha paciência e continue buscando em Deus forças para você superar essa fase ou para o seu cônjuge também superar essa fase. Tá bom? Nos vemos amanhã. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.